eu quero lhe pedir um favor, que você me dê 200% da sua atenção, tá bom? Eu quero que você me acompanhe, por favor, na sua Bíblia, ao livro de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Lembrando que como igreja estamos lendo o livro de Hebreus. Isso é muito bom para quem está lendo. Se você tiver dúvida, pode perguntar para os universitários. Filipenses capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 10. Eu não tinha falado o versículo, né? Filipenses 4, a partir do versículo 10, vamos ler até o versículo 20. Filipenses 4, do 10 ao 20. Hoje estamos fazendo uma ministração em dose dupla. Cadê os homens, os machos que foram comigo de tarde pregar no interior de Camboriú? Tá todo mundo picado por butuca, né? E todo inchado, né? Fomos batizados pelos bichinhos lá. Eu levei um grupo de irmãos para me acompanhar. Eu fui pregar depois do almoço no interior. Com eles foi maravilhoso. E agora vamos para o segundo tempo. Vai ser melhor ainda. Amém? É no segundo tempo que o jogo é definido, né? Então é agora. Amém? Filipenses 4,10 diz assim: Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Com certeza você já viu esse versículo grudado em alguma parte de trás de algum carro. Tudo posso naquele que me fortalece. Normalmente o versículo está usado de forma errada, né? Mas vamos continuar a leitura. Versículo 14. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. E depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados pela sua bondade. No momento, tenho tudo o que preciso. E mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Se alguém está pesquisando o nome para um filho, por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora, toda a glória seja a Deus, o nosso Pai, para todo sempre. Amém. Eu quis ler bem devagar esse texto, para a gente entrar no assunto.
Não sei quanto tempo vou pregar, mas eu acho que vou pregar mais curtinho hoje. Hoje nós vamos falar sobre a gratidão. E eu quero iniciar dizendo uma coisa importante, com a qual todos nós vamos batalhar de alguma maneira. Quantas pessoas vão batalhar com isso? Todos nós. Uma vida de gratidão é uma vida que cada vez mais vai ficando mais vazia de comparação. Vou falar de novo, isso aqui é importante. Uma vida de gratidão. Quando nós vamos crescendo numa vida de gratidão, quando a gratidão não é um dia do ano, ou é o mês da gratidão, ou o dia da gratidão, mas a gratidão se torna uma disciplina da nossa vida, um estilo de vida nosso, da nossa família. Na medida em que nós vamos crescendo numa vida de gratidão, a comparação na nossa vida vai diminuindo. Por quê? Porque nós vamos ter que lidar o tempo todo com comparação. Para que a comparação que nós inevitavelmente vamos fazer não domine o nosso coração. Porque a comparação, ela tem o poder de nos roubar o contentamento. Amém? Falando isso, para introduzir esse assunto, eu quero explicar um pouco o que está acontecendo aqui em Filipenses 4. Quem está falando em Filipenses 4 é um homem chamado Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo era um pregador do evangelho. Paulo era um homem muito intelectual da sua época, um homem muito capacitado, falava vários idiomas. Paulo também tinha um empreendimento, ele era construtor de tendas, né, de tendas mesmo, como se fossem barracas. Ele trabalhava com isso. E durante toda a sua vida, quando Paulo não tinha sustento das igrejas, Paulo trabalhava para se autossustentar no seu trabalho ministerial. E Paulo conta que houve uma igreja em específico, que era a igreja de Filipos, que para onde ele manda essa carta para os filipenses, que eles ajudaram ele várias vezes enviando dinheiro. Mas esse não é o assunto da minha mensagem, então não se assuste. Amém? Diga para o seu irmão, não se assuste. O pastor não vai pedir oferta. Amém? Não se assuste. Amém? Eu já quero lhe vacinar antes de continuar. Amém? E Paulo está contando que essa igreja, sem ele nunca ter pedido, voluntariamente, enviaram ajuda financeira para ele. E Paulo diz, irmãos, eu quero agradecer porque vocês me procuraram, né? Enviaram recursos. Só que Paulo está falando da sua experiência. E Paulo diz, irmãos, eu sou um homem que já aprendi a viver momentos de muito recurso. Estive com a barriga cheia, Paulo fala. Tive muita abundância. Mas também já passei momentos de fome. A expressão bíblica é literalmente fome. Quando fala necessidade, é fome. Paulo fala, eu sei o que significa ter muito, e também sei o que significa não ter nada. E Paulo compara duas coisas que são extremas diferentes. Só que Paulo diz, gente, eu descobri um segredo. Eu descobri um segredo que faz com que eu não mude quando eu tenho pouco e quando eu tenho muito. É isso que Paulo está ensinando para a igreja de Filipos. Por que a gente toca nesse assunto? Porque se você retroceder para o capítulo 2 e o capítulo 3, deixa eu só contar outra coisa importante. Detalhe, Paulo estava escrevendo essa carta, não estava no escritório dele, com uma cadeira de couro, uma escrivaninha, com um difusor de aromas do terra, saindo aquele cheirinho gostoso, apertando um botãozinho, a secretária estava levando café para ele. Não, Paulo estava escrevendo essa carta na cadeia.
Paulo estava escrevendo essa carta porque ele estava preso. O que aconteceu? Paulo ficou preso um par de vezes, mas essa aqui é a sua última prisão, onde depois ele morreu. Em Roma, na época, havia um imperador perturbado da cabeça, Nero, endemoniado até o último fio de cabelo. E ele preparou um incêndio, né? Quem gosta de história sabe do que eu vou dizer. Ele preparou um incêndio, porque ele estava entediado em casa. Ele estava entediado em casa, no seu quintal, e ele preparou um incêndio em Roma. Se queimaram grande parte dos bairros da cidade, bairros onde os cristãos da época viviam separados, segregados do restante da população, não se queimaram. E quem era o líder reconhecido dos cristãos nessa época? O aperzinho, apóstolo Paulo. O que Nero fez? Ele mesmo botou fogo. Ele já perseguia os cristãos. Se você não assistiu ainda, eu recomendo você assistir um filme chamado Paulo, o Apóstolo de Cristo. Está lá na Amazon, né? Quem estava assistindo? Vocês estavam assistindo, William? Está no Amazon, tá? Paulo, o Apóstolo de Cristo, você vai entender o que eu estou contando. Então Nero tinha que colocar a culpa em alguém. Colocou em quem? Em Paulo. Ele disse que eram os cristãos que tinham botado fogo na cidade. E como ele era o representante dos cristãos, Paulo foi preso. Paulo morreu. Paulo foi decapitado. Nessa época, na época em que Nero governava o império. E Paulo está preso injustamente. Paulo não estava numa prisão, né, onde ficam os políticos, né, onde tem comida, né, ambiente perfumado. Não, Paulo estava numa prisão fedorenta, onde todos os detritos, tudo que ruim da cidade ia parar nesses lugares. Eu já falei que tem esse lugar que se chama prisão Mamertina, né, quem já foi para a Itália, vocês devem ter passado por lá. Não sei se vocês viram, tem um lugar chamado Mamertinus, prisão, é a prisão onde Paulo esteve, lá tem os registros. E Paulo estava lá, e Paulo está escrevendo uma carta para a igreja. O que aconteceria com a gente, às vezes, se nós estivéssemos num lugar como esse? Estaríamos escrevendo um livro sobre depressão. Mas Paulo está escrevendo uma carta, e desde que ele começa a escrever a carta, no capítulo 3, Paulo diz: irmãos, alegrem-se. Mais uma vez lhes digo, alegrem-se. E Paulo diz no capítulo 3, se vocês têm necessidades, apresentem suas necessidades ao Senhor, lembrando do que Ele já fez, e do que Ele fará. Mas, uma vez mais repito, alegrem-se. Quem disse isso é um cara que está preso, injustamente. E Paulo sabia que a hora da sua morte estava chegando. Para piorar, Paulo foi abandonado por algum dos seus discípulos. É provável que era inverno, que Paulo fala com Timóteo mais para frente que ele sentia frio, para Timóteo trazer seus livros e a sua capa. Esse homem escreve dizendo: irmãos, eu sei o que é ter muito, e eu sei o que não é ter nada, passar fome. Paulo foi perseguido. Alguns escritores bíblicos, comentaristas, acreditam que o apóstolo Paulo ressuscitou uma vez. Porque Paulo levou tanta pedrada que eles acharam que ele estava morto. Porque a Bíblia diz que ele ficou como morto. É provável alguns comentaristas bíblicos dizerem que ele morreu literalmente, que o Senhor o ressuscitou para continuar pregando o Evangelho naquela oportunidade. Sofreu por pregar o Evangelho. E Paulo compara. Agora você diz: pastor, esse homem viveu muito tempo atrás, o que ele tem a ver com a minha vida? O que ele tem a ver com minha parcelinha da minha casa? Com a parcelinha da minha moto, do meu carro, com meus negócios? Ele tem tudo a ver com a nossa vida. Porque Paulo diz: irmãos, eu sei o que é ter muito, e eu sei também o que não é ter nada, mas eu aprendi um segredo para viver em todas as circunstâncias. Se quem está na projeção pode me ajudar, por favor? No versículo 12, por favor.
Paulo disse: eu sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Diga comigo: Deus tem o poder de me dar a habilidade de viver em qualquer circunstância e que meu coração não mude. Paulo, a vida do apóstolo Paulo não o qualifica dentro dos paradigmas do evangelho moderno. Por quê? Porque Paulo morreu como o evangelho moderno nos diz que um homem de Deus nunca morreria. Porque Paulo aprendeu algo que é genuíno e real. A vida com Deus será uma vida de montanhas e vales. E Cristo estará na montanha e também no vale. Cristo não habita nos vales. Cristo não habita só nos lugares ou nos dias que você fecha um contrato. Cristo não habita só nos dias onde a gente diz: nossa, me deram um presente que eu não esperava. Para nós, pelo formato em que nos ensinaram equivocadamente o evangelho pela metade, dá a impressão de que Deus está nos abençoando só quando tudo está bem. De que Cristo está só nos dias azuis e lindos, mas quando passamos por vales, Ele continua estando lá. Cristo está nos montes e nos vales. E esse foi o segredo que Paulo aprendeu. Paulo disse: irmãos, eu descobri um segredo de viver com muito e viver também com nada. E aí Paulo fala o versículo que tanto nós ouvimos: porque tudo posso naquele que me fortalece. Caian, pula para o próximo, por favor, o versículo 13. Porque posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Ou seja, Paulo está dizendo: quando Deus me dê muito, eu preciso de Cristo. Quando eu não tiver nada, eu continuo precisando de Cristo. Por que eu preciso de Cristo quando não tiver nada? Porque Cristo me inspirará a crer de que amanhã tudo será transformado. Porque eu preciso de Cristo quando Ele me dá muito, para que meu coração não fique soberbo e eu não esqueça de onde eu vim. Então eu preciso de Cristo quando eu tenho pouco. Eu preciso de Cristo o tempo todo, quando eu tenho nada e quando eu tenho muito, porque Ele que me dá o poder. É Ele que me dá o segredo para viver em alegria e em contentamento em qualquer for a circunstância. Porque qual é a tendência nossa? Digo nossa, eu me incluo, porque eu sou ser humano como você. Qual é a nossa tendência? Que quando as coisas saem do nosso planejamento estratégico. Quantos fazem planejamento estratégico? Da semana, do mês. As coisas não saem do nosso planejamento, sabe ou não? E se você anda com Deus, elas saem mais ainda. Porque cutuque o seu vizinho e diga assim: Deus está te treinando para que você aprenda de uma vez por todas a depender dEle. Quando eu digo que as coisas saem do nosso planejamento estratégico, não me refiro só nas finanças, porque a gente sempre pensa nisso. As coisas saem do nosso planejamento, da forma que a gente as planejou, em todas as áreas. Nos relacionamentos, com pessoas. Se você diz: mas eu não fiz nada, Deus deve ter esquecido de mim. Por que isso está acontecendo? Satanás se levantou na minha vida, alguém fez uma macumba para mim, alguém amarrou na boca de um sapo. E a gente começa a pensar, não é verdade? Aí de repente você recebe um vídeo, daqueles vídeos tão revelados, não sei como falar, né? Reveladores, eu ia falar revelatórios, mas está errado, essa é a palavra em português, né? É que, já viu que agora virou moda no Insta, né? O Senhor me disse que te diga, né? Que tem algo contra ti,
mas não sei o que. Gente, pelo amor de Deus. O mesmo Deus que está nos montes. O que são os montes, pastor? São os dias onde você celebra. É aquele dia onde você ri à toa. É aquele dia onde deu tudo certo, onde tudo se encaixou, onde tudo funcionou, onde você comprou o que você queria, onde o dinheiro rendeu mais do que você esperava, onde todo mundo sorriu para você. Aquele dia maravilhoso, Cristo está ali. E naquele dia que você disse, hoje eu quero dormir cedo. Sabe aquele dia que você fala, hoje eu vou colocar as cobertas em cima da minha cabeça, não quero luz, vou pôr um blackout. Sou eu que tenho esses dias ou você também? Quem tem esses dias também? Ah, meu Deus, ainda bem que somos todos iguais aqui. Nesse dia, Satanás vai nos dizer, Deus te abandonou. Nesse dia você vai dizer, não, acho que Deus esqueceu de mim. Sabe quando você ora por algo e não acontece? Cristo continua estando lá. E Paulo diz, irmãos, nós precisamos aprender um segredo. Sabe por que Paulo aprendeu o segredo de estar contente, de estar feliz, com muito ou com pouco? Porque sabe qual que é o problema? É um problema nosso, é um problema da nossa carne, do velho homem. Se você quer mais dinheiro, quando você tiver, você vai querer mais. Se você quer uma casa maior, quando você comprar a casa, você vai querer outra maior. Se você quer um carro de um jeito, quando você comprar, você vai querer outro maior. E eu gosto de moto. Você vai comprar a moto que você tanto ama. Quando você der 2 voltas com ela, você vai querer outra. Nada disso é pecado. Nem casa, nem moto, nem carro, nem viagem. Nada disso é pecado. O problema é quando o nosso coração está nas coisas. Porque nós somos, na nossa carne, não nos saciamos nunca. E é por isso que Paulo diz, eu aprendi o segredo de ter muito. E também de ter pouco. Porque tudo posso em Cristo, porque Ele me dá as forças. Por que Cristo continua estando não só nos montes, mas também está nos vales? Nos surge uma dúvida no nosso interior quando as coisas não funcionam? E vou te explicar um dos motivos. Eu quero que você repita isso comigo didaticamente, só para que fique mais gravado. Diga comigo, em Deus, dentro do propósito eterno de Deus, para mim, o sofrimento, os vales, nunca são inúteis. Por que Cristo continua estando nos vales? Por que eu posso me contentar naquele dia, naquele mês, naquele ano em que tudo deu para trás, que o tiro saiu pela culatra que fala, né? Tudo saiu com... Você fez A, e você diz vai dar B, e não dá B. Você faz a equação certa, faz a soma certa, de 2 mais 2 vai dar 4, e dá 1. Mas eu estou orando, e normalmente, gente, normalmente isso vai acontecer quando você começa a se consagrar mais para o Senhor. E você diz, Deus só pode estar de brincadeira comigo. Você já não orou assim alguma vez? Hã? O Senhor só pode estar de brincadeira comigo. Que parece que agora que eu estou orando, bati o meu carro. Agora que eu estou me consagrando, o negócio que estava para fechar, que o contrato, o cliente não tem mais. Por quê? O Senhor está nos levando num caminho, numa rota de treinamento de dependência. Porque Cristo Jesus quer tirar os nossos olhos, Rick. Sabe do quê? Do muito ou do pouco. Você e eu fomos treinados a medir o sucesso por ter muito ou ter pouco. Em Cristo o sucesso não se mede dessa forma. Paulo diz, eu descobri um segredo. Paulo entendeu que os momentos dele de sofrimento, os momentos dele de escassez, Paulo, depois que se converteu, foi um homem que foi transformado, moído por Deus.
E ele dedicou a sua vida sobre uma coisa: servir a Deus, proclamar o Evangelho. E Paulo disse: meu Deus, parece que enquanto mais amo vocês, vocês me amam menos. Mas Paulo disse: mas com prazer gastarei tudo que eu tenho, e ainda mais. Paulo estava treinado, porque Paulo descobriu um segredo que nós precisamos descobrir. E eu quero que você me acompanhe, por favor, no mesmo livro de Filipenses, no capítulo 3 agora. Quantos estão entendendo essa palavra? Você veio no culto certo? Hoje? Que eu vi, exatamente. Filipenses 3, por favor. Vamos ler a partir do versículo 1. Paulo diz assim: por fim, meus irmãos, alegrem-se, lembrando que o irmão não está escrevendo com ar-condicionado na prisão, tá bom? Ele não está numa cadeirinha gamer confortável, um sapatinho 24 horas no pé. Ele está amarrado os seus pés. Ele está amarrado. É muito provável que prisioneiros complicados como Paulo ficavam amarrados a outra pessoa durante o dia. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Vou puxar algo do que o Michael pregou ontem. Havia um grupo de soldados em Roma chamado Guarda Pretoriana. Quem eram os membros da Guarda Pretoriana? Era como se fosse a polícia que trabalha nas cadeias. Não sei se é a polícia civil aqui, a federal, não sei. Polícia penitenciária, né? Ok. É como a polícia penitenciária. Quem eram os da Guarda Pretoriana? Eram homens, soldados romanos que haviam servido na guerra e já não tinham mais idade para a batalha. E eles eram aposentados, entre aspas, e eles passavam a servir na Guarda Pretoriana. Eles trabalhavam para escoltar ou ajudar prisioneiros. E é provável, pelos relatos históricos, de que Paulo estava amarrado a um guarda pretoriano durante o dia todo e tinha escalas. Então esse homem estava amarrado a Paulo, uma corrente de um par de metros, para ter garantia de que ele não ia embora. Agora eu quero que vocês imaginem, porque a Bíblia dá registros disso. Paulo, quando começa a saudar as igrejas, ele fala: irmãos, eu mando saudações dos irmãos também da Guarda Pretoriana. Imagine o insuportável que era ficar amarrado a Paulo. Porque o cara está preso, o guarda diz: esse homem não tem motivo algum para estar feliz. E ele chegava todo dia e Paulo estava cantando louvores. Quão grande, meu Deus. Eu não sei o que ele cantava. Provavelmente os salmos ele estava cantando. E Paulo estava escrevendo. Recebia visitas. Chegavam pessoas como Epafrodito, que a Bíblia diz que Epafrodito foi buscar Paulo na prisão para levar as ofertas. E esse guarda pretoriano sendo alcançado pelo poder do Evangelho, obrigado o dia todo. Como o Michael ensinou ontem, e quero reforçar algo que a gente está ensinando muito aqui, onde Deus te colocar, Deus amarrará pessoas a você, que estarão obrigados a te ouvir. O ponto é, o que eles vão ouvir de você? Eles vão ouvir queixas, reclamações, ou vão ouvir a Cristo? Quem estava com Paulo na cadeia ouvia de Cristo. Ao ponto que a história e os livros bíblicos do Novo Testamento relatam que houveram irmãos que se converteram, guardas da Guarda Pretoriana. E Paulo na cadeia escreve: irmãos, não me canso de dizer alegrem-se, nunca me canso de dizer essas coisas e faço para protegê-las. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança em esforços humanos. Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Eu fui circuncidado com 8 dias de vida.
Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. E agora eu quero que você estacione nesse próximo versículo, no 7. Eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Por que Paulo, na mesma carta, escreve para os irmãos? Ele está dizendo o seguinte: eu teria todo o direito para deixar de me alegrar quando as coisas foram de mal a pior. Porque essa é a tendência que nós temos. Quantos já passaram por isso, pelo menos em 2024? Quantos de nós fomos tentados a olhar o perfil do Instagram do outro? Porque isso acontece com todos nós. A olhar, como que fala, a grama do vizinho sempre mais verde, não fala assim? Né? É assim que fala, né? Nós vimos algo que... E normalmente você diz, mas essa pessoa é uma tranqueira. Ele está dando tudo certo, parece que enquanto mais faz errado, mais dá certo. Isso acontece quando? Quando que surgem essas ideias no nosso interior? Quando nem tudo sai como nós esperamos. E a comparação que nós começamos a fazer nos rouba o contentamento. Mas qual é a solução definitiva para isso? E é aqui que eu quero apontar, centralizar essa mensagem. Paulo, em Filipenses 4:7, está nos dizendo o seguinte: que todas as coisas, nossos vales e os nossos montes, eles só têm um valor alto para nós, porque elas ainda não foram comparadas com Cristo. Vou falar de novo. Que isso aqui você tem que depois tomar um gole d'água para... Tudo que você e eu almejamos nessa vida, que é... Qual é a palavra? Não é errado. É bom. Até mesmo as coisas que só Deus pode nos dar. Hoje a gente estava falando, o Jonas deu uma palavrinha no finalzinho lá para os irmãos, e o Jonas tocou no assunto sobre como Deus quer nos levar para usufruir de coisas que são um milagre, como os pães e os peixes. Aqueles pães não houve um processo de plantar o trigo, os peixes não vieram do mar, foi o Senhor que os multiplicou. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes até as coisas que Deus nos dá viram um atrapalho para nós, porque o que Deus nos dá se torna o fundamento da nossa vida. Mas tanto o que Deus me dá, como aquilo que Deus decide não me dar, no momento que eu espero, se eu comparo isso com Cristo, as coisas vão perder valor. Quando eu posso me contentar o tempo todo, na medida que eu peço ao Senhor que Ele abra os meus olhos e eu possa ver a majestade de Deus e ver a Cristo sentado no seu trono de glória, porque a herança que nós temos não são as coisas que Deus pode nos dar, a herança que nós temos é o próprio Senhor Jesus. Paulo diz: eu descobri o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. E o segredo é olhar para Ele. O segredo está no Senhor. Quando eu volto a me olhar, e qual que será a tentação da nossa carne? Satanás trabalha para que você e eu desviemos o olhar. Para que eu desvie o olhar. Para que nossa família em algum momento desvie o olhar do Senhor. Mas quando porque todos nós damos uma pescadinha, todos nós olhamos para o lado de vez em quando, todos nós acabamos olhando para a circunstância, e o nosso coração parece que começa a embrulhar, e a gente começa a se entristecer. Nessa hora, o que você e eu devemos fazer, irmão? Voltar para o lugar e dizer: Senhor, eu quero voltar a olhar para Ti. Voltar a olhar para Ti, porque quando eu começo a olhar para Ti, mesmo que as circunstâncias não mudem na hora, o contentamento volta. E eu me levanto daquele lugar onde contemplo o Senhor, alegre. E as pessoas dizem: você não tem motivo para se alegrar. Mas o motivo não são as coisas, o motivo é Cristo Jesus. Porque as coisas vão e vêm.
Mas Cristo permanece, Ele é o fundamento da nossa vida. Quando nós vamos treinando na nossa vida para que possamos crescer nisso, vai ser muito mais fácil viver constantemente em gratidão e em alegria. Tem gente que você pergunta para elas 365 vezes por ano, como você está? Lutando. Como que você está? Daquele jeito, pastor. Como que você está? Indo. Como você está? Você sabe, pastor, é difícil. O governo, os impostos, o trabalho. Como você está? Por quê? Porque a nossa resposta está baseada nas coisas que estão dando certo ou estão dando errado. E não acredite que sou você. Eu sou tentado todo dia a fazer isso. Todos nós somos tentados todo dia a perder o contentamento. Somos tentados a desviar o nosso olhar do Senhor. E eu fico apaixonado, estou indo para o final da mensagem, por algo que acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, depois que Deus formou a nação de Israel, Deus fez um teste um dia com Moisés. Depois desse teste com Moisés, aconteceu um fato, não vou explicar tudo aqui, mas aconteceu um fato, e somente os membros da tribo de Levi se juntaram a Moisés para obedecer ao Senhor. Depois daquele dia que esses homens se juntaram a Moisés para obedecer ao Senhor, Deus disse: eu vou separar essa tribo, e eles vão me servir, eles vão estar dedicados ao meu serviço. Toda essa família. Só que Deus disse uma coisa para Moisés, disse: Moisés, você vai, quando vocês entrarem na terra prometida, a terra será distribuída. E cada tribo vai ter um terreninho, um loteamento, sabe? Vai ter um loteamento, daí distribui, constrói os sobradinhos, né? Para a época. Faz os bairros, os clubes. Agora, para a tribo de Levi, eles não terão terra. Porque eu sou a herança deles. Eu sou a porção da herança. Os levitas, de onde vinham os sacerdotes. E a Bíblia diz no livro de 1 Pedro que agora em Cristo todos nós somos sacerdotes. Cristo tem que se tornar a nossa herança. Porque quando eu olho para Cristo, que Ele é a minha herança, com muito ou com pouco, o contentamento permanece igual. Muitas vezes nós modificamos até os nossos relacionamentos, nós paramos de servir a Deus porque as coisas não estão saindo como nós esperávamos. E nós nos tornamos igual ao clima. O sol, tudo bem, daí a chuva. E nós temos que vencer isso e permitir crescer no Senhor. Porque, irmão, por mais que Deus te dê a habilidade de você prosperar, algum dia você vai fazer um negócio que vai dar errado. Algum dia o que você vende não vai vender, por mais que Deus esteja no negócio. Em alguma hora Deus vai precisar, é necessário para você e para mim passar pela escola do dia que as coisas não dão certo, porque o sofrimento em Deus é proposital. O sofrimento em Deus não é inútil. O sofrimento não é para a vida toda. O sofrimento são estações da nossa vida. Não é porque Deus seja o malvado, não, é porque tem coisas que você só aprende quando você experimenta a dor. Pastor, que Deus antibíblico esse? Não, é o Deus bíblico. Você está lendo Hebreus? Quem está lendo Hebreus? Hebreus diz que o Filho, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele aprendeu a obediência pela dor. Cristo sofreu o tempo todo? Não. Mas Ele entendeu que quando obedecemos, haverá momentos onde as coisas vão sair da nossa própria vontade. Tanto é que Cristo, quando estava indo para a cruz, disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Por que Cristo foi para a cruz? Porque Ele viu que estava do outro lado da dor. Do outro lado da nossa dor tem um treinamento concluído. Do outro lado da dor tem uma prova ultrapassada. Do outro lado da dor tem aprendizado que o dia bom nunca nos trará.
E tem uma coisa importante. Você e eu fomos alcançados para alcançar a outros. Eu, pastor? Sim, você. Vou falar de novo. Nós fomos alcançados para conhecer a Deus e ir ao mundo e alcançar a outros. Aonde? Onde você trabalha. Num grupo que você se junta para jogar bola. Nos amigos que você vai pescar. Quando você vai no boliche. Quando você vai na praia. Quando você joga pádel, beach tênis, futebol. Quando você vai jogar sinuca com seus amigos. Quando você está na faculdade. Em todo lugar, você e eu somos agentes de Deus. Mas se você viver uma vida perfeita a vida toda, sem dor, quando as pessoas que você conversar com elas estiverem passando por dor, você não as entenderá. Por que Cristo veio e se fez homem? Para Deus nos entender. Por que Cristo é intercessor diante do Pai? Porque Ele passou por todos os nossos sofrimentos. Ele foi tentado em tudo e venceu. Ele sabe o que você e eu passamos. Quando você passar por dias difíceis e vencer, Deus não está acabando com a sua vida. Deus está te treinando. Esse dia aqui é um vale, é um dia que tudo saiu do planejamento. É um dia onde nós temos todos os motivos para nos cobrir com a coberta até em cima dos cabelos e chorar e começar a publicar no Instagram ou no Face aquelas indiretas, né? Porque na hora que você deixar que a sua carne tomar conta de você, você vai receber do próprio Satanás um monte de publicações no seu Facebook e Instagram com frases evangélicas. Diz assim: não, Deus ouviu conversas que você não ouviu. E começa, né? Que a pessoa pensa que Deus tem algo pessoal contra ela. É verdade. Isso não acontece aqui, só lá no Chile. Aqui não tem gente assim. Deus não tem nada pessoal contra você, contra mim. É o contrário. Ele entregou a vida do seu filho para nos alcançar, nos perdoar. Ele tem um plano perfeito e eterno. E não é o trabalho que Deus te deu a tua herança. Não é o dom que Deus te deu a tua herança. Não é os grandes sucessos, por mais que Deus possa nos dar. Isso não é a nossa herança. A nossa herança é Cristo. Ele é a nossa herança. E no dia que a gente olhar para Ele, as reclamações começam a diminuir. E eu quero concluir essa mensagem. E eu não estou pregando isso para vocês, irmãos, porque eu tenho uma vida perfeita, assim, o tempo todo eu estou assim, aleluia, oh happy day, não tem assim, oh happy. Não, eu também apanho igual você. As minhas coisas também desandam. A minha vida também sai do planejamento. Tem coisas que eu quero de um jeito e eu olho assim e falo, Senhor, amém. E eu também sou tentado a reclamar. Também sou tentado. Quem aqui passou alguma crise existencial, emocional esse ano? Nossa, ainda bem que você também. Às vezes elas vêm, tipo assim, são curtas, né? Normalmente as crises cada vez mais deveriam durar menos tempo. Você fica assim meio que em crise, você identifica, fala, ei, Adãozinho velho, morre. E você leva para o seu joelho, para a cruz, e ele é crucificado, e você volta e fala, vou deixar de olhar para as coisas, vou deixar de olhar para as circunstâncias, e vou olhar para a minha herança, que é Cristo. Eu não estou pregando isso aqui porque eu tive uma semana perfeita, porque eu ando nas nuvens. Não, eu apanhei muito essa semana, e não apanhei de outros, apanhei do próprio Deus mesmo. Porque o Senhor precisa nos conduzir, nos fazer voltar os nossos olhos para Ele. Temos que olhar para Ele. Outro dia eu estava orando, semana essa palavra já estava mexendo comigo, rasgando, né? Porque a Bíblia diz que a palavra é como uma espada.
que divide a alma do espírito, entra até as juntas e medulas e discerne, né, as intenções mais profundas do nosso coração. E você sente a palavra entrando, né? Alguém já se cortou alguma vez? Você sente a palavra entrando. Se a Bíblia não faz isso com você, irmãos, você qual Bíblia você está lendo, né? E ela faz. Você já leu o texto 1500 vezes, o mesmo texto de Senhor, e tem aí algo novo, algo profundo. E eu estava orando ao Senhor por uma circunstância, não estava pedindo nada, estava só expondo as minhas mazelas, meu coraçãozinho. E Deus falou comigo: e se eu não fizer nada do que você pensa que eu posso fazer? Você vai continuar me amando igual? Porque cada um de nós desenvolve um jeito de intimidade com Deus, que Deus tem liberdade para falar algumas coisas, né? Falou comigo: e se eu não decidir não fazer nada? E se tudo continuar nessa área igual, se nada mudar, você vai continuar olhando para aquilo ou vai olhar para aquilo que eu quero fazer? Eu falei: Senhor, eu entendi. Amém. Não é necessário mais nada. Porque quando o nosso coração está voltado para as coisas, ou a nossa carne quer nos fazer voltar para as coisas, nós perdemos o foco do propósito. Irmãos, os dias alegres, os dias de grandes vitórias, não é só para você se alegrar. Não é só para dizer: ah, Deus me deu. Não, isso tem um propósito. Deus nunca enche. Me ajuda aí, por favor. Alguém traz, arruma uma bandeja para mim lá. Uma bandeja com um borda. Wallace, por favor. Vou te explicar uma coisa aqui. Isso aqui não está no script, mas é bom. Vou tirar isso daqui. Você segura para mim? Vou deixar ali o telefone também. Caleb, pode trazer a bandeja. Tá bom assim. Vou explicar uma coisa e eu estou terminando na palavra. Obrigado. Imagine que isso aqui é você e eu. Nossos dias de conquistas, aquele dia que você fechou aquele contrato, que você vendeu todos os produtos da Mary Kay, todos os seus clientes te pagaram, que você vendeu todos os teus olhinhos do Terra e deu tudo certo, que aquelas pessoas que te deviam te ligaram depois de um tempo e falaram: senti no meu coração de te pagar. Receba aí aqueles que estão devendo para vocês. Nesse dia você diz: cara, como Deus me ama. Oh, aleluia. E você já começa a procurar na sua memória: deve ser, o que eu fiz de bom para Deus ter me abençoado? E a gente continua achando que nós fazemos alguma coisa para Deus nos abençoar. E a nossa mentalidade é que os dias de alegria são para fazer isso com a gente. Para nos encher até aqui. Para nos alegrar, para desfrutar. Né? Por que Deus está me dando isso? Por que Deus me permitiu viver esse momento? É para mim, para minha casa. Isso é a mentalidade carnal. A mentalidade divina é assim. Deus só te dá para que você possa tocar a outros. Deus nunca faz nada. Nunca. Assim, ó. Quando é Deus é assim. Porque Deus não está pensando em nós. Não é como dizem as pessoas por aí. Que você é o centro do universo. Você não é. Nós não somos. Cristo é o centro do universo. Ele reina sobre todas essas coisas. E quando Deus nos toca, quando Deus faz algo, é para transbordar. E no dia do vale, pastor, no dia que tudo deu errado, também. Porque nesse dia o que Deus está fazendo é um treinamento para que você sirva na vida de outra pessoa.
Se você nunca se queimou com algo, dificilmente você entenderá alguém que se queima. Se você nunca viveu uma crise em alguma área, ai pastor, mas por que eu tenho que passar por isso? Nem sempre Deus nos explica. Mas em Deus nenhum sofrimento é inútil. E Deus quer fazer com que os nossos olhos se voltem para o lugar, para Cristo. Mas que vamos cantar? Para Cristo. Para onde? Pode tirar. Obrigado. Para Cristo. Acho que tem que tirar assim. Nossos olhos têm que se voltar para quem? Quem é a nossa herança? Cristo Jesus. E irmão, eu te falo uma coisa. Quando Cristo se torna a nossa herança, você se torna alguém mais confiável na mão de Deus. Porque Deus sabe que o que Ele colocar nas suas mãos não governará sobre o seu coração. Tem gente... Coloque 30 vezes amor no que eu vou dizer, por favor. Amém? Muito amor e carinho no que eu vou dizer. Tem gente a quem, por motivos de segurança, Deus às vezes não dá mais coisas. Porque as coisas que Deus lhes der vão engolir a vida dela. Porque Cristo ainda não se tornou a sua herança. Ele deve estar no centro de tudo. E a nossa alegria não será só um dia por ano, mês, ou só fazer uma recapitulação do ano e chegamos no Natal, na virada, falar, eu quero agradecer a Deus. Isso é muito importante, porque a gente tem que auditar o que Deus fez e reconhecer a quem é devida a honra. Mas a gratidão deve se tornar algo contínuo em nós. A nossa vida deve ser uma vida de gratidão. E como seremos gratos diariamente? Quando o Senhor te ensinar a olhar para Ele e deixar de olhar para as coisas. Você desfrutará dos montes e você aprenderá nos vales. Desfrutaremos dos montes e aprenderemos nos vales. Os vales não significam que Deus nos ama menos. Os vales não significam, às vezes, que nós estamos longe da vontade de Deus. Às vezes os vales fazem parte do percurso de treinamento para depender somente dEle. Que hoje o Senhor abra os nossos olhos. Por isso que eu comecei assim hoje, orando sobre isso, para que nós possamos olhar para Ele. Isso eu não posso te explicar, você tem que viver. Você tem que permitir que o Senhor, quando você fecha os seus olhos físicos, os olhos do teu espírito se abram. Eu não consigo te explicar a beleza do Senhor. Você tem que vê-la. O único que eu posso dizer é que eu já entrei centenas e milhares de vezes, frustradaço, frustradíssimo para orar. Com meu contrato de renúncia, o Senhor renuncio. E toda vez que eu saio desse lugar, eu saio mais apaixonado, mais bobo por Deus. Com mais vontade de entregar tudo, de render tudo. Eu não consigo te explicar. Mas a Bíblia diz que agora nós temos acesso livremente a ver o Senhor como Ele é. E Ele se torna a nossa herança. E as coisas passam a ocupar um lugar secundário na nossa vida. Elas são importantes para um propósito, mas elas passam a ocupar um lugar secundário. E a nossa vida se torna uma vida de multiplicação de alegria. Multiplicação de gratidão. Tudo pelo qual você agradece tem o poder de multiplicar. E quando reclamamos, isso tem o poder de secar as coisas que nós temos.
você e eu olhemos para frente, para trás, para o lado direito, esquerdo, em todos eles Cristo esteja, e nós não tenhamos para onde ir, a não ser para o Senhor. Que a nossa vida se torne total e absolutamente dependente do Senhor. E eu quero fazer um apelo para que nós oremos juntos. Se você quer crescer nessa área, pastor, eu quero que o Senhor me mostre quem Cristo é para mim. Eu quero que Ele se torne a porção da minha herança. Eu quero crescer, eu quero que nós oremos juntos. Se nós temos negligenciado a nossa gratidão e passamos o ano todo reclamando por olhar só para as coisas e queremos crescer, é possível crescer em Cristo. Eu queria te chamar, se você quer crescer nessa área, vem aqui nesse altar e vamos orar juntos. Vamos encerrar esse tempo de palavra dessa maneira. Só se o Senhor falou com você, nós vamos orar juntos, para que o Senhor nos revele isso, para que o que diz essa música, para onde irei, se torne uma realidade para nós, para que isso seja uma realidade falada. Pode? Você que está aqui no altar, abra seu coração, sua boca, ore com o Senhor, para que isso se torne uma realidade, para que nós possamos dizer diariamente: para onde irei, Senhor? Para onde irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Você não precisa mais nada de Deus, Deus já nos deu tudo. Deus já nos deu tudo o que precisamos. Só tu conheces o que penso, sabes tudo que eu sonho. Só tu conheces minhas intenções. Eu não vou me esconder, para onde irei? Só tu tens as palavras de vida eterna, as palavras de vida eterna. Para onde irei, se só tu tens? Espírito Santo, As palavras abre os nossos olhos, para que possamos ver a Cristo glorificado. Só precisamos te ver. Por Ele que eu estou Só precisamos ver o Senhor vida, e ver em Ti perdeu tudo a nossa única herança. e com alegria todos os meus dias. Que isso nos leve, Senhor, a gastar, como essa canção, a gastar tudo, sem medir, sem fazer contas. Ele virá e o governo está nele. Mostra-nos, Deixa ele traz, Espírito Santo, mostra-nos a Cristo revelado. sua recompensa. Mostra-nos a Cristo, nossa única herança. Por Ele que eu estou gastando. Não queremos apenas, Senhor, confessar algo com a nossa boca. Queremos que isso tome conta de todo o nosso ser. Com alegria, Todo o nosso ser por completo. Reconheça, perceba, esteja rendido diante do Senhor, que é tudo para nós. Pai, te pedimos perdão por todas as vezes, nesse período de tempo, em que nós reclamamos tanto, por não entender o que estava acontecendo e duvidar do teu amor. Perdoa-nos pelas vezes que duvidamos,
que não confiamos nos movimentos em que o Senhor estava fazendo, porque as coisas não estavam acontecendo como nós criamos na nossa mente que o Senhor deveria fazer. Perdoa-nos por essa mentalidade de nós queremos dar ordens ao Senhor. Ensina-nos como filhos amados a descansar em Ti e confiar que o Senhor é suficientemente sábio para fazer tudo como o Senhor quer. Ensina-nos a desfrutar da vida contigo, Senhor, porque o Senhor criou a nossa vida contigo para ser uma vida que pode ser desfrutada. Apesar dos vales, até nos vales podemos nos alegrar contigo. Senhor, revela-nos Tua pessoa, Tua glória. Queremos poder olhar para Ti todos os dias, e cada vez que entrarmos nesse lugar secreto de oração, cada vez que pararmos, sentarmos em algum lugar para meditar, cada vez que estivermos diante da palavra, cada vez que possamos ouvir uma música e cantar e fechar os nossos olhos, possamos Te ver e ficar apaixonados. Que Teu amor nos constranja cada vez mais, que sejamos absorvidos pela Tua grandeza, que possamos nos alegrar contigo, que possamos dizer como o apóstolo Paulo: eu posso tudo, eu posso ter muito, eu também posso ter pouco, porque Cristo é o que me dá forças. Não importa qual for a circunstância momentânea, Cristo é a minha herança. Cristo está me conduzindo ao lugar de dependência. Te agradecemos, Senhor, pelos montes, pelos dias de plenitude, por aqueles que já passaram e por aqueles que virão. Que esses dias de plenitude nos encontrem como vasos prontos para transbordar na vida de outros, e para revelar a outros a Tua beleza e a Tua grandeza. Você que está nos ouvindo na sua casa, dono dos meus dias, lá onde você está, que Cristo Jesus se torne a herança da sua vida, que você possa encontrar no Senhor alegria verdadeira e plena, contentamento no Senhor. Onde você está, dobre os seus joelhos em casa, se renda ao Senhor, se entregue por completo.